Olá pessoal, tudo bom? Sou Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Você está pronto para aprender Excel sem precisar sair de casa? Antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar a aula 22 de Excel, que é trabalhando com tabelas, parte 2. Na aula anterior, que foi a aula 21, nós iniciamos a parte de tabelas, aqueles conceitos iniciais, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade nesse conteúdo do Excel. Vamos à aula então, pessoal? E aí, pessoal, então vamos trabalhar agora a aula 22, trabalhando com tabelas, que é uma continuação. Na aula passada, a aula 21, nós trabalhamos a parte 1 de trabalhar com tabelas. Nós já fizemos a construção dessas tabelinhas, né? Aqui eu dei só uma modificada nas cores em relação à aula anterior. Nessa aula 22 nós vamos continuar. Essa parte de trabalhar com tabelas está dividida em 3 aulas. A 21, que é a passada, a 22, que é essa aula, e ainda vai ter mais uma terceira parte, que é a aula 23. Conforme vocês, se você ainda não fez a aula 21, volta lá e faz ela, que lá que eu explico a maneira de criar e os conceitos iniciais de tabelas, a mecânica de funcionamento. E nessa aula aqui nós vamos trabalhar aqui essa segunda parte, que é o design da tabela, pessoal. Alguns recursos que seria para me ajustar o design. Quando eu criei a tabela, que é esse caso aqui, eu tenho 3 tabelas na minha tela, que é a tabela de vendas, tabela de produto e tabela de clientes. Quando eu fiz isso, quando eu clico numa tabela qualquer, vocês observam que automaticamente, olha, aqui não tem nada. Quando eu clico na tabela, o Excel acrescenta essa guia, que seria a guia design da tabela. E essa guia, que ela é exclusiva para trabalhar com tabela, que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Basta eu marcar, clico aqui no design de tabela, daí eu tenho algumas opções. Na aula passada, 21, eu cheguei a mencionar o nome da tabela, né, pessoal? Por exemplo, essa tabela aqui, vocês observam aqui que eu tenho um nome dela, que é a tabela 20. Só que é interessante, pessoal, quando eu estou construindo minhas tabelas, eu colocar uns nomes intuitivos, porque isso facilita. Por exemplo, aqui vocês observam que quando eu fiz a construção na aula passada, eu simplesmente cliquei aqui no local e fui clicando, que daí o Excel automaticamente vai colocando os nomes. Só que um detalhe importante, que aqui eu estou trabalhando, como é um exercício para aula, eu estou trabalhando com uma tabela pequena, mas essa tabela ela poderia ser grande, poderia ter milhares e milhares de linhas, poderia estar em guias diferentes aqui, planilhas diferentes. Daí isso se tornaria um pouco mais complexo. Daí para isso eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar com nomes que facilita bastante a construção. Por exemplo, essa daqui, essa tabela, ela está com o nome tabela 20, eu poderia colocar um nome intuitivo, por exemplo, tá? Tab Produtos. É importante eu não colocar espaço, tá, pessoal? Utilizar o nome assim, ó. Tab Produtos. Beleza. Então, essa tabela aqui, agora o nome dela é Tab Produtos. Essa daqui, vamos colocar o nome de Tab Vendas. Tab Vendas. Esse nome aqui, ele pode ser qualquer nome, mas vocês vão escolher um nome aqui que seja intuitivo. E é importante não ter espaço. E aqui vocês observam, pessoal, que eu coloquei o V maiúsculo, só o que? Para facilitar a leitura aqui da minha tabela, tá? E essa daqui vamos colocar tab cliente. Tab cliente, são só tab vendas e tab produtos. Aí, pronto. Então, eu nomeei a minha tabela. Deixa eu só apagar aqui uma parte aqui, pessoal. Por exemplo, aqui esse produto aqui, ó. Vou apagar aqui só para vocês verem a diferença. Quando eu construí lá na aula 21, o que eu fiz? Eu comecei a
construir e fui clicando nos locais. Como que eu posso fazer quando eu tenho o nome certinho, de uma maneira mais intuitiva? Igual procv, né, que é a função que nós trabalhamos para fazer esse tipo de busca. O valor procurado, por exemplo, quero procurar o produto, que é do código produto, ponto e vírgula. Vocês observam que a matriz tabela, a minha matriz é o que? É lá na tabela de produtos. Então o que eu posso fazer? Ó, tab. Vocês observam que conforme eu comecei a digitar, o Excel já me mostrou todas as tabelas que tem aqui no meu arquivo. Qual que eu quero? Tab produto, né? Ele está aqui, ó. Dou um clique, ponto e vírgula. Daí eu posso colocar o número de índice. Eu sei que o produto ele está na segunda coluna, ponto e vírgula, correspondência exata. Então vocês observam, pessoal, quando eu estou construindo a planilha aqui, ó, eu não precisei ir lá, clicar, buscar. Se eu tenho um arquivo tudo redondinho, com os nomes certinho, e eu já sei o local, isso vai me facilitar a construção, só digitando. Pressionar a tecla Enter, de forma semelhante, ele. Então, pessoal, além dessa parte que nós trabalhamos agora, eu tenho aqui na área, dentro da guia design da tabela, eu tenho que redimensionar tabela. Isso serve para quê? Caso eu queira alterar a minha tabela, eu posso vir aqui, ó. Vocês observam que eu tenho como tabela esse conteúdo. Digamos que eu queira aumentar ou diminuir, ó. Queira que a minha tabela seja maior. Venho aqui, seleciono e clico OK. Agora minha tabela vai passar a ser esse conteúdo. Ou eu posso diminuir também. Venho redimensionar, clico e arrasto e especifico o novo local que eu quero a tabela. OK? Observo que a tabela vai diminuir. Essa parte de baixo aqui não vai mais fazer parte da tabela. Ó, não está ativo. Somente a parte de cima. Vou desfazer aqui e deixar a tabela normal. Beleza, pessoal? E poderia fazer isso nos demais itens. Um outro recurso que eu tenho aqui na tabela, pessoal, é a parte aqui de ferramentas. Essa é uma parte bem interessante. Por exemplo, vocês observam aqui que eu repeti algumas informações justamente para a gente exercitar nessa tabela. Ó. Eu tenho aqui essa primeira compra exatamente igual. Ó. Eu tenho as duas primeiras linhas. Tem dois códigos iguais, dois códigos de clientes iguais, duas datas iguais, mesma quantidade. Digamos que isso daqui foi um erro. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse recurso aqui, pessoal, de remover duplicadas. Ó. Ao fazer isso, eu vou remover os duplicados no meu conteúdo. Aí vai depender do tipo de planilha que eu estou trabalhando, mas eu clico na tabela, clico em remover duplicada, o Excel vai abrir essa telinha aqui com algumas opções. A partir de quais campos que eu quero, se tiver repetido, quais campos que eu tenho que remover. Digamos, eu vou deixar marcado tudo nessa tabela de vendas aqui. Se tiver tudo repetido, ó, todo marcado, todos os campos, ele vai remover. Clique em OK. Vocês observam que uma das linhas aqui, que é a primeira, ela foi removida, porque de acordo com o que eu especifiquei lá, foi a remoção. Deixa eu desfazer aqui, porque nós podemos fazer assim, ó, digamos que isso daqui, como é uma tabela de vendas, pode ser que o mesmo cliente comprou o mesmo produto, repetiu todos os dados. Então isso poderia acontecer. Mas digamos aqui na tabela de cliente, ó, eu tenho, digamos que eu vou e cadastro aqui novamente o cliente 1, que é o Rafael. Ficou repetido. E a informação de cliente, ela não precisa estar repetida, porque um cliente não se repete. Então, o que, que eu faria aqui? Posso utilizar recurso. Clico na tabela, design da tabela, remover duplicada. Daí, o que, que eu quero aqui? Primeiro, eu posso remover, marcar os dois, que aqui está repetido os dois, mas como basicamente essa tabela aqui, quando é, o código e o cliente eles têm uma relação direta, eu poderia marcar aqui, ó, se repetir só o código do cliente, eu quero que remova a linha. Ou poderia marcar os dois, mas vamos deixar só o código do cliente. OK? Observe que estava repetido aqui o Rafael e ele eliminou. E aí eu poderia
fazer isso de acordo com a minha necessidade. Beleza? Pessoal, mais um recurso que eu tenho aqui é o recurso de converter intervalo. Basicamente, ele funciona assim. Quando eu crio uma tabela, vocês observem aqui que essa tabela ela foi criada que tem aquelas vantagens, que é o que? Quando eu insiro novas informações, vai automático. Quando eu crio uma fórmula, vai tudo automático. Só que o jeito que ela é criado, o jeito que se trabalha aqui em tabela é diferente do jeito tradicional que a gente estava acostumado, que trabalhamos até agora, que são os endereços de células. Digamos que eu queira fazer com que essa tabela eu aproveite essa formatação, ou seja, ela fique bonitinha aqui do jeito que está, mas que ela não seja uma tabela em si. Eu aproveite apenas o formato. Eu posso selecionar o conteúdo e venho aqui em converter em intervalo. Ao fazer isso, ele me dá a tela de confirmação. Eu confirmo com sim. Vocês observam agora que quando eu clico nessa tabela aqui, não aparece mais a guia design de tabela. Por quê? Isso daqui agora, apesar de estar o mesmo formato, as mesmas cores, isso não é mais uma tabela, pessoal. Isso daqui é apenas um conteúdo com aquela formatação. Vocês observam, inclusive, que as fórmulas agora, ela já está diferente, ó. Não apareceu mais o arroba, né? Tá aparecendo de uma maneira diferenciada. Só a outra parte aqui, ó, que ela continua como tabela, então continua igual. Mas essa primeira parte aqui, ó, já modificou. Beleza, pessoal? Pessoal, um outro ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa aula é o opa, pressionar a tecla S para cancelar essa fórmula que está editada. É o inserir segmentação de dados. Digamos que eu queira trabalhar no Excel aqui. Vamos trabalhar aqui. Vou mandar desfazer para voltar a transformar isso em tabela. Ó, voltou a ser tabela. Agora eu vou trabalhar uma segmentação de dados nessa tabela aqui. Essa segmentação de dados, pessoal, que é esse botão aqui, ele me permite criar um filtro de uma maneira mais automatizada, que facilita a minha construção. Tá minha tabela marcada, dou um clique na ferramenta. Agora eu escolho aqui, eu quero criar a segmentação a partir do que? Digamos que eu queira criar a partir do código do produto e do código do cliente. Vamos criar duas segmentações. Clique em OK. Vocês observam que foi criado aqui uma relação de produtos. Posso redimensionar ela. Deixar de maneira. Beleza. Vou fazer igual com isso daí, pessoal, eu coloquei o código aqui, que é só para exercitar, mas poderia ser com os demais campos, o feijão, o arroz e assim por diante. Quando eu faço isso, pessoal, o que que acontece? Eu criei a segmentação de dados dessa planilha aqui. Se eu clicar, por exemplo, no 1, o que que vai acontecer? O Excel vai me mostrar apenas o código de produto 1. Se eu clicar no 2, ele vai me mostrar apenas, vai mostrar o 1 que estava marcado e o 2. Clico no 3, clico no 1. Agora eu posso também, pessoal, pressionar a tecla Ctrl e marcar mais de um, ó. Tá, o 1, agora vamos para o 3. E aí eu vou adicionando com a tecla Ctrl pressionado. Se eu clico nesse limpar filtro, ele limpa e retorna do jeito que está. Igual eu posso fazer aqui também, pessoal, com, com o meu cliente. Eu quero ver só o cliente 1, apareceu lá. O cliente 2, só o cliente 3, e aí eu vou marcando. Vamos apagar aqui, clicar, apertar Delete. Basicamente, a segmentação de dados, ele me altera o filtro, tá? Eu vou limpar aqui esse filtro aqui, ó. Beleza, voltou a planilha, a tabelinha do jeito normal. Vamos criar agora uma segmentação de dados, ó. Fica na guia design da tabela, inserir segmentação. Vamos colocar por nome do cliente, né? Cliente, ok. Observe aqui que apareceu os clientes. Olha lá, apareceu os clientes. O que que eu posso fazer aqui, pessoal? Diminuir um pouquinho aqui. Ajustar o tamanho.
Aqui, beleza. Eu tenho os clientes e tenho a barra de rolagem aqui que eu posso navegar. Digamos que eu queira saber apenas a informação do Gustavo. Eu dou um clique no Gustavo, ele vai mostrar apenas a compra do Gustavo. Agora eu venho aqui e quero saber só do Rafael. Dou um clique no Rafael, ele mostrou apenas a informação do Rafael. E aí eu poderia ajustar. Eu poderia pressionar a tecla Ctrl para selecionar múltiplos, né? Rafael, Nicole e Miriam. Apareceu as informações do Rafael, Nicole e Miriam. Então, pessoal, essa segunda parte da aula, trabalhando com tabelas, que é a aula 22, nós encerramos aqui, para não ficar uma aula muito extensa. Na próxima aula, nós vamos continuar. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Pessoal, eu vou pedir para vocês compartilhar essa nossa aula em suas redes sociais. Compartilhe lá no Facebook, Instagram, para que seus amigos possam também acessar esse conteúdo. E isso vai dar uma força para a gente. Se vocês puderem, vai lá no comentário e comentem o que estão achando da aula. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.